A ciência descobre coisas novas todos os dias. Essas pesquisas envolvem cura para doenças que antes causavam um belo de um incômodo na humanidade, ou então a descoberta de seres que chegam a surpreender até mesmo cientistas mais preparados, como é o caso desse bicho aqui. Curiosos para saber mais? Então vem comigo ver as 10 criaturas estranhas que assustaram os pesquisadores. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Vespa do mar. A primeira criatura da nossa lista é um ser vivo que surpreende pelo fato de ser relativamente pequeno, mas ainda assim ter um grande poder de fogo. A vespa do mar pode ser chamada por muitas pessoas como água-viva, mas diferente das que geralmente encontramos nas praias, ela é muito mais perigosa, família. E eu falo de todo esse risco para a saúde humana, viu? Porque a vespa do mar é simplesmente dona do veneno mais poderoso de todo o planeta Terra. Não há qualquer animal que supere as características de uma vespa como essas, que se sobressai nas duas grandes divisões de venenos que elas possuem. Quando os cientistas buscam testar a grade de uma toxina, leva-se em consideração dois pontos importantes: quantas pessoas se pode derrubar por mililitro de veneno e quanto tempo leva para a peçonha ser fatal. Segundo o site Planeta Biologia, a toxina da vespa do mar é a melhor nesses dois quesitos. E isso acontece porque o animal em questão precisa ser eficiente no momento que for capturar as presas ali para o seu almoço. Nesse caso, a vespa do mar não conta com outros fatores que podem lhe ajudar na caçada. Então, justamente por ter uma única arma, essa criatura desenvolveu um veneno capaz de parar qualquer coisa que vier na sua direção. E não importa quantos estudos sejam feitos, essa habilidade da vespa do mar continua a assustar e deixar admirados centenas de pesquisadores ao redor do mundo. Cabras. Do fundo do mar para os pastos e quintais onde cabras habitam, esse animal chifrudo em questão assustou diversos pesquisadores em 2018, quando um estudo foi publicado na revista científica Royal Society Open Science. Pesquisa essa que teve duas brasileiras, Natália de Souza Albuquerque e Karine Savale. Foram detectadas nas cabras uma capacidade que não era conhecida nesses animais antes. Elas têm habilidades cognitivas de reconhecer o humor dos seres humanos somente olhando para eles, meus queridos. Ou seja, elas enxergam a diferença da felicidade e da raiva e têm preferências por pessoas mais sorridentes, tá? O fato surpreendeu porque até então não se sabia dessa capacidade desses bichos. Achavam que isso era apenas encontrado em outros primatas, ou então animais domésticos como os cachorros. Mas apesar da descoberta, ainda não se sabe muito sobre como as cabras adquiriram essa habilidade. Seria pelo convívio com os seres humanos? Por uma seleção natural no momento da domesticação há milhares de anos atrás? Bom, essas questões ainda não possuem uma resposta concreta. Porém, sabe-se que alguns animais podem reconhecer emoções dos seres humanos melhor do que outros da nossa própria espécie. Então, isso nos assusta um pouquinho, né? Porcos. Na mesma linha de pensamento das cabras, pesquisadores levaram um susto quando realizaram uma pesquisa que foi publicada no Journal Frontiers in Psychology em 2021. Depois de passar algum treinamento para porcos de duas raças, Yorkshire e Mini Porco, eles conseguiram jogar videogames. É isso mesmo que vocês ouviram. Esses animais foram capazes de entender que as ações deles no controle influenciavam diretamente o acontecimento na tela. Esse poder cognitivo era visto apenas em primatas como os chimpanzés. Porém, família, os porcos foram capazes de replicar o feito mesmo em características inferiores, já que não possuem um polegar opositor para mover os manchezinhos lá, né? Bom, esses acontecimentos não apenas surpreendeu os pesquisadores, mas também assustou muita gente. Isso porque vemos que outros animais também podem ter habilidades cognitivas extremamente relevantes e com o tempo podem evoluir para as coisas ainda maiores, né? No fim, fica aquela teoria da conspiração aqui, né, família? Será que teremos uma evolução parecida com no filme do Planeta dos Macacos? Trechalha extensa.
Que aranhas colocam medo em todo mundo, isso é uma grande verdade irrefutável, né? Afinal, não existe ser humano na Terra que não tome pelo menos um sustinho ao ver uma aranha gigantesca passando por perto. A questão é que mesmo esses animais contam com fraquezas, família. Mas descobrir que algumas espécies podem ser resistentes a essas fraquezas é algo assustador e admirável ao mesmo tempo, né? Um desses casos vem de uma descoberta recente sobre a Trichalia extensa. Essa aqui é uma aranha que pode sobreviver debaixo da água por cerca de 30 minutos. O tempo é extremamente grande para seres humanos e para as aranhas é ainda maior, né? O que torna o feito em algo extremamente louvável. Agora, como esse bicho tem essa habilidade? Aparentemente tudo ocorre graças aos pelos felpudos que ficam ao redor do seu corpo. Esses que criam uma barreira de ar capaz de manter tanto o oxigênio quanto o calor para o animal sobreviver. A pesquisa foi realizada esse ano, ou seja, em 2022, e ainda tem algumas questões que devem ser respondidas, como a pergunta sobre como isso impacta na vida dessa aranha. O aracnídeo foi flagrado pela primeira vez fazendo isso, tentando fugir dos pesquisadores e se jogando na água. Seria então um artifício de defesa? Bom, quem sabe, mas é surpreendente, né? Esponjas do mar. Das águas rasas nas florestas onde aranhas tropicais vivem para uma viagem novamente ao fundo do mar, no mar frio do Polo Norte, cientistas descobriram em uma pesquisa publicada em 2021 que esponjas podem se mover bastante em seus habitats naturais. Só para constatar aqui, é claro que eu não tô falando das esponjas de lavar louça, e sim daqueles animais que vivem na natureza, beleza? Uma é viva e a outra apenas um utensílio de cozinha. Dada essas pequenas diferenças, vamos continuar ao fato de que ainda pouco se sabe sobre as esponjas do mar. Esses seres assustam os pesquisadores porque rondam um mistério ao redor deles. No passado, até achavam que as esponjas do mar eram objetos alienígenas, família. Dá pra acreditar nisso? Hoje em dia, sabe-se que são apenas animais com características muito estranhas, que não possuem órgãos ou nervos. Eles são extremamente simples. Até pouco tempo, nem sabia que podiam andar, pra vocês terem uma ideia. Mas a pesquisa publicada na revista Current Biology diz que esses animais são incríveis, viu? Segundo as observações feitas pelo estudo, rastros foram encontrados nas diversas montanhas subaquáticas, o que mostram que as esponjas do mar não apenas andam, mas também escalam. O mistério ainda persiste porque não se sabe ao certo a resposta para diversas perguntas, como por exemplo, como é que elas andam? Por que elas andam? Qual a velocidade das esponjas? Questões e mais questões que assombram os pesquisadores ali também vão deixar uma interrogação na nossa cabeça, né? Mas e você? Sabia que esponjas poderiam ser tão incríveis assim? Tartaruga de Galápagos. É totalmente surpreendente e um tanto quanto apavorante também, viu? É com essa frase que eu começo esse tópico sobre a descoberta de um animal que chocou pesquisadores, viu? Das ilhas de Seychelles. A frase foi proferida pelo ecologista Justin Gillard ao The New York Times, após a equipe dele flagrar uma tartaruga de Galápagos simplesmente devorando um pássaro. Consegue imaginar algo assim, família? Bom, se não, as imagens podem mostrar para vocês o momento exato desse ataque. A cena decorre de forma lenta, assim como as tartarugas, né? Mas a filmagem termina com um golpe fatal pro pássaro que não se deu ao trabalho de voar. Seria por não entender o perigo? Por não conseguir, talvez? A questão principal, apesar do pássaro que não voa, ficou pela alimentação da tartaruga. Achava-se até o momento que esses animais eram herbívoros e que só comiam restos de outros animais para compor a dieta quando necessário. Mas esses alimentos eram apenas corpos encontrados ali pelo caminho, nunca de predação. E como podemos ver no vídeo, bom, essa ideia foi completamente refutada porque o animal ali fez ao vivaço, gravado. É incrível, né? Vermes de sangue. A próxima criatura da nossa lista que assusta os pesquisadores são os vermes de sangue, como são popularmente chamados. Esses pequenos bichos vivem no mar e são bastante agressivos, viu? Mesmo tendo pouquíssimo tamanho. Eles possuem um veneno e brigam entre si para disputar as presas. Porém, não é isso que deixa todos pasmos, não. Os vermes de sangue são mais conhecidos por um elemento da aparência e não é a pele vermelha que eles têm. O que realmente se destaca nessa criatura são as presas do animal, que são feitas de bronze. Sim, família, esses animais contam com um elemento muito curioso para usar de arma contra os inimigos ali. E pela primeira vez
foi descoberto como eles produzem essas presas, compostas por bronze e que servem muito melhor para injetar o veneno nas vítimas ali do que qualquer outra coisa. Aparentemente, durante a primeira fase da vida, essas criaturas coletaram o bronze do ambiente para a formação dos dentes. Esses vermes utilizam esse elemento porque só criam presas uma vez na vida e precisam que elas sejam resistentes, né, para durar cerca de 5 anos, que é justamente a estimativa média da espécie. Agora, pensem comigo. Esse verme usar elementos do ambiente para ser melhor não seria como seres humanos criando facas para caçar e se defender? A evolução é uma coisa lindamente assustadora, né? Golfinhos de rio boliviano. Que golfinhos são seres tenebrosos, esse canal, né, já mostrou muito pra vocês. Esses cetáceos contam com diversas histórias macabras que assustam tanto as pessoas quanto quem acompanha de perto esses animais. E não se enganem pela carinha fofinha que eles têm, viu? Um novo capítulo desse grande filme de terror surgiu em maio de 2022, quando pesquisadores descobriram que golfinhos de rio boliviano brincavam com uma sucuri. Sim, aquelas cobras gigantes e extremamente territoriais. Mas não pensem que o réptil saía na melhor, viu? Havia um grupo de vários golfinhos que manuseavam a serpente e não se davam conta do perigo que ela poderia causar. E o pior é que todos os cetáceos se divertiam com a cena, demonstrando até mesmo sinais de excitação, família. A situação foi considerada assustadora, empolgante e rara pelos pesquisadores, né? Isso porque o fato ocorreu com os golfinhos que raramente nadam fora da água e que existem muito pouco estudo sobre eles. Afinal, cetáceos de água doce são bem mais reservados. Morbilivírus. Como eu disse, golfinhos são criaturas que criam grandes histórias de terror no mundo e que se escondem atrás de uma carinha de anjo, né? Mas se alguma coisa coloca medo nesses animais, o que seria? O morbilivírus é um pequeno ser que não é apenas assustador, mas também devastador, dependendo da situação. Isso porque recentemente constatou-se que esse vírus causador do sarampo em humanos tem devastado 1/3 da população de golfinhos na Baía de Sepatiba, lá no Rio de Janeiro. Ao todo foram 200 cetáceos encontrados com deformações variadas no corpo, todas elas causadas por esse vírus. E para os cientistas que observam a região, isso pode ser uma grande preocupação para a fauna marinha, né? Isso porque os golfinhos são considerados, segundo reportagem da Folha de São Paulo, as sentinelas do mar. Se os golfinhos são afetados por um vírus, todos os outros animais da região têm chances de serem contaminados também, o que poderia gerar um desequilíbrio completo no ecossistema. No fim, as pequenas criaturas podem ser as mais assustadoras para os pesquisadores. Isso porque não se pode vê-las e combater esse inimigo aí é extremamente difícil, como bem aprendemos nos últimos anos, né? Ling. Para finalizar nossa lista de hoje, temos o Ling. Esse peixe nada simpático e dono de um humor explosivo conta com uma característica muito assustadora, família. Cerca de 500 dentes na boca. Sozinho ele tem mais dentes do que muita cidade do interior tem de habitantes, viu? O mais impressionante é que em 2021 descobriram que o peixe Ling troca de dentes diariamente. Ao todo são cerca de 20 dentes que caem e nascem todos os dias desse peixe, o que faz renovar as armas que esse animal tem contra presas e possíveis predadores, né? E para dizer que o temperamento desse peixe não é coisa fácil de lidar, a pesquisadora líder do estudo sobre os dentes destacou que o tanque onde o Ling ficava tinha de ser tampado e muito bem preso. Isso acontecia porque o peixe tentava saltar do aquário toda vez que um pesquisador passava por perto, só claro para tentar dar uma bocada. Imagino que não é encontrar um bicho desse aí na água, né? Não, muito obrigado, tá? Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo então, tá? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!